Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. De volta depois de alguns dias aí de inatividade, né, por conta de questões de trabalho aí nas últimas semanas, mas voltando agora já com Série C e Série D começando, né? Quando tivemos aqui o nosso último conteúdo, a live que fizemos de expectativa para o começo da Série C, faltava uma semana ainda para o começo da Série D, né, também. Então já temos duas rodadas de Série C, uma de Série D, 4 times sergipanos em ação e a gente tem coisas importantes a pontuar. De Confiança e de Itabaiana, mais dentro do campo, né, na Série C. E na Série D, de forma geral, não apenas sobre Lagarto em Sergipe, mas sobre todo esse caos que a gente está vendo aí de transmissões, né? Não poder acompanhar as partidas com imagens. Isso é uma questão que eu vou tocar aqui como ponto principal. Antes disso, eu peço para você que está assistindo, você que está chegando agora, que está conhecendo o conteúdo, que venha gostar aqui das análises, que venha gostar aqui do canal, onde a gente foca majoritariamente no futebol sergipano, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e, claro, independente de se você já é inscrito ou não, deixe o like para fazer com que esse conteúdo se espalhe a mais pessoas. Vamos embora então começar, e eu quero começar falando de Série D, mas não necessariamente do campo, né? Porque vocês que estão aí acompanhando a Série D viram o caos que foi em relação às transmissões da Série D do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu foi que a CBF ela proibiu de última hora os clubes a fazerem as transmissões das partidas nos seus canais, nas redes sociais, né? Explicando um pouco para quem está meio por fora dessa treta. A CBF não havia fechado ainda acordo com alguma empresa que viesse a transmitir os jogos da Série D, então alguns clubes começaram a buscar acordos por conta própria, né? 13, por exemplo, Santa Cruz, por exemplo, eles fecharam acordos com o canal Gold para transmissão de partidas, das suas partidas na Série D, só que a CBF barrou esses acordos e ela informou que estava negociando ainda com empresas para que as transmissões pudessem ser feitas. E a partir disso, os clubes fariam transmissões, poderiam fazer transmissões nas suas redes sociais, claro, os clubes mandantes, né, poderiam fazer as transmissões dos jogos enquanto isso não fosse resolvido nos seus canais. Porém, o que aconteceu no último dia 19, sábado de Aleluia, dia do começo da Série D, na manhã do sábado, pinga um ofício que começa a circular entre os clubes, logo também entre a imprensa, da CBF, barrando essa transmissão pelos próprios clubes. O ofício ele é um pouco longo, mas eu destaco aí os trechos principais. Primeiro no parágrafo 2, em que o ofício cita, né, que a CBF se encontra em negociações avançadas com empresas interessadas em transmitir a Série D do Campeonato Brasileiro através de mídia televisiva e digital. Depois, no parágrafo 3, onde fala que a CBF concede aos detentores o direito exclusivo de exibição das partidas de suas competições, como é em qualquer divisão, né? Quem tem os direitos transmite de forma exclusiva, e que ela assumiu o compromisso de garantir a exclusividade aos futuros detentores desde o início da competição. Foco nesse último trecho. E aí tem o parágrafo 4, onde a CBF deixa claro que, diante desta obrigação, estaria impedida de autorizar a transmissão das partidas pelos clubes, até mesmo em plataformas próprias, a partir da primeira rodada. E ainda no quinto parágrafo embaixo, né, ela cita que, para potencializar a exibição da competição, a CBF poderia disponibilizar a transmissão de algumas partidas por meio de emissoras estatais, as emissoras públicas, né? Sendo necessário que as emissoras manifestassem interesse através de um ofício enviado ao gabinete da presidência da CBF. Bom, para começar aqui, você dizer no quinto parágrafo que essa questão das TVs públicas poderem transmitir se dá a fim de potencializar a exibição da competição, logo depois de proibir os clubes de transmitirem, é de um contrassenso completo, né? Como é que você está potencializando a transmissão ao mesmo tempo que não permite que os clubes transmitam? Isso não faz nenhum sentido. Alguns pontos que eu quero colocar aqui. O quão prejudicial é essa medida da CBF para a Série D como um todo? Eu penso em 3 situações. Primeiro, você está escondendo o seu produto. A Série D é um produto da CBF. Então, se a CBF toma esse tipo de decisão, ela está escondendo o produto dela. O produto dela não está tendo transmissão com imagem, não está tendo o mesmo destaque na mídia que teria se tivessem transmissões, mesmo que se mostrassem só os gols, por exemplo, já é algum tipo de destaque. Qual a imagem que você tem para destacar as partidas? Não tem.
Isso é péssimo, isso esconde o seu produto, isso limita a potencialidade do seu produto. A Série D, obviamente, não envolve os valores de uma Série A, de uma competição gigantesca do cenário nacional. A gente sabe que tem clubes com menos potencial, mas ainda assim você tem 64 clubes. É a competição mais representativa do futebol brasileiro, porque tem times de todos os estados. É a única divisão nacional que tem time de todos os estados. Todo mundo é representado na Série D. E esses clubes ficaram sem transmissão, sem imagens de partidas. Aí vai para o segundo ponto, que é o ponto das torcidas. Os torcedores foram limitados de acompanhar os seus clubes. Aqui no estado de Sergipe mesmo, o Lagarto estreou, o Sergipe estreou, os torcedores estavam ansiosos para acompanhar. Principalmente pensando no caso do Sergipe, porque era um jogo como visitante, então a maioria da torcida nem tinha como ir, né? O jogo não era no Batistão. A grande forma de acompanhar a partida é a distância. E aí você não tem a transmissão, ela não é permitida. E aí é óbvio que quem está acompanhando vai dizer, pô, mas as rádios locais transmitiram. Sim, e elas fazem um papel importantíssimo. Eu acompanhei as partidas justamente por transmissões de rádios locais. Mas ainda assim você gera uma limitação total no seu produto, né? Hoje a gente vive outro mundo, as pessoas demandam muito mais a transmissão por imagens. E aí você simplesmente limita essa transmissão. E ainda tem um terceiro ponto, que assim, a gente está falando hoje, e todo mundo que acompanha o futebol sabe disso, de um futebol que está diretamente envolvido e dialoga diretamente com essa problemática dos mercados de apostas. A gente está vendo um jogador importantíssimo de um clube gigantesco, de maior torcida do país, que é o Flamengo, hoje investigado por esquema de aposta. Você pega um campeonato em que, na sua maioria, você tem equipes de condição financeira bastante limitada, e ainda por cima você não tem transmissão com imagens, você cria um terreno fértil para um tipo de situação que pode vir a descredibilizar o seu campeonato. É um cuidado que a CBF tem que ter. Eu não tô aqui falando que, nossa, todos os jogos agora vão ser manipulados. Não é isso. Mas você tá criando um terreno fértil para esse tipo de condição, que é péssima, que joga contra o seu campeonato. A CBF, ao fazer isso, ela tá de múltiplas formas jogando contra o seu campeonato. E aí tem dois pontos desse ofício que eu gosto de destacar, que eu acho que foram pouco citados e precisam ser batidos. Primeiro, aquele que eu citei lá do parágrafo 3 lá atrás, né? No fim do parágrafo 3, em que a CBF diz que assumiu o compromisso de garantir a exclusividade aos futuros detentores desde o início da competição. Isso é uma coisa assim, sem cabimento. Ou seja, você assumiu com quem você vai transmitir que o direito é exclusivo dele, só que ainda não tem quem transmita. Ou seja, é uma exclusividade de Schrödinger praticamente, não é uma exclusividade fantasma, ela não existe. Ah, eu assumi o compromisso de que quem tiver os direitos é o detentor exclusivo. Ninguém tem os direitos, mas como quem vai ter os direitos é o detentor exclusivo, então ninguém pode transmitir agora, mesmo que ninguém tenha os direitos. Olha a lógica, assim, essa lógica ela é bizarra na minha avaliação, ela não faz nenhum sentido. E aí entra o outro ponto. O ofício, ele é, como eu destaquei lá no começo, do dia 19 de abril, no dia do começo da Série D. Se esse ofício tivesse sido enviado aos clubes, por exemplo, 4, 5 dias antes, algumas emissoras públicas poderiam correr atrás, né? O próprio ofício destaca isso, porque como são emissoras públicas, elas podem transmitir eventos com interesse público e tal, então a lei passaria por cima disso. Mas não, foi tudo feito em cima da hora. A gente recebeu, né, eu participando aí de projetos e com contatos com jornalistas de vários estados do Brasil, a gente recebeu diversos relatos de jornalistas falando sobre, o clube tal aqui do estado estava pronto para transmitir, já estava tudo organizado, já tinha equipe, já tinha equipamento, tudo feito, e de repente não vai ter mais. Ou seja, os clubes se organizaram diante dessa lógica de poderem transmitir essas partidas, e aí no dia que vai começar a competição, vem um ofício falando que eles não podem. A CBF descobriu isso por um acaso? Alguém acordou no sábado de madrugada, descobriu que não podia e mandou ofício no sábado de manhã? Não, certamente não. Certamente isso já era algo sabido. Por que só foi informado aos clubes no dia do começo da competição? De várias formas a CBF joga contra o seu produto e prejudica
quem quer acompanhar, prejudica os torcedores, prejudica os clubes, porque uma transmissão audiovisual com audiência é uma transmissão que vai ter um público que você pode até usar para patrocínios. Tipo, olha, a minha marca está sendo exposta para X pessoas com transmissões todo fim de semana, você consegue atrair um patrocínio legal. Nem isso. Prejudica todo mundo. Eu mesmo aqui queria chegar e fazer uma análise de Lagarto, de Sergipe, das estreias, mas é muito difícil, porque a gente ouviu os relatos da partida, ouviu transmissões por rádios locais, mas você não tem a imagem para fazer a sua própria avaliação. Você está indo pela avaliação de outros. Do que a gente sintonizou de transmissão, o Lagarto fez uma estreia de altos e baixos, teve um começo no primeiro tempo em que poderia ter feito mais de um gol, acaba fazendo 2-0 na segunda etapa e se fecha demais. Leva o primeiro gol do União e por pouco não leva o empate. Escapou de perder pontos preciosos na sua casa, mas conseguiu a vitória, o mais importante, com o elenco renovado, então era uma grande incógnita, né? A gente não sabia muito bem o que esperar do Lagarto. Já o caso do Sergipe, que também renovou muito seu elenco, também era uma incógnita. Jogou fora de casa contra o Jequié, uma viagem complicada, um jogo difícil. Pelo que nós ouvimos, né, dos relatos, o Sergipe fez um bom jogo. Acabou levando o gol do Rian ali na reta final do segundo tempo, mas fez um bom jogo, conseguiu se postar bem. Deixa um pouco de esperança para o seu torcedor, que foi algo que não aconteceu durante o estadual. O Sergipe em nenhum momento do estadual deixou esperanças para o seu torcedor, mesmo quando vencia. Era sempre ali aos trancos e barrancos e tal. Dessa vez acabou perdendo realmente, não foi um bom resultado, mas deixou sinais positivos. Precisa muito da vitória contra a Juazeirense na segunda rodada no Batistão, para não começar com 2 derrotas, para não perder diante da sua torcida em casa, para não começar num clima já complicado de muita descrença. Então precisa muito dessa vitória, mas obviamente, como eu falei, a estreia não foi boa pelo resultado, mas deixou também alguns sinais positivos. O Lagarto teve seus bons momentos, teve seus maus momentos, mas mostra que é capaz de brigar. Consegue vencer um jogo importante dentro de casa e, se fizer o dever de casa ao longo da Série D, deve ter sucesso na competição. Deixa eu falar rapidinho também, gente, de Série C. A Série C já teve 2 rodadas, eu não vou entrar aqui no mérito de jogos específicos, né, de análises mais profundas de jogos específicos, porque já se foram 2 jogos, então eu acho que faz mais sentido aqui fazer um panorama geral de Confiança e Itabaiana. O Itabaiana começou muito bem, vencendo o Náutico em casa de virada por 2-1, uma grande vitória, e depois foi derrotado no último sábado pelo Ipiranga em Erechim por 3-2. Eu acho que os 2 jogos, eles mostram um Itabaiana competitivo, um Itabaiana que é capaz de brigar contra qualquer equipe da Série C, jogando o que jogou. Não é que foi um futebol esplendoroso, longe disso, mas o Itabaiana mostrou o poder de competição. Estreias difíceis contra 2 adversários importantes, adversários de peso na Série C. O Náutico com a camisa pesada, o Ipiranga, um jogo fora de casa em Erechim, um time acostumado à Série C, uma viagem longuíssima. E o Itabaiana competiu bem nas 2 partidas. Poderia até ter saído com 4 pontos. Acho que o jogo contra o Ipiranga, por mais que seja um jogo difícil, é uma derrota aceitável, compreensível. Foram vacilos que custaram, né? Os 2 gols do primeiro tempo, né? Um chute em que a bola desvia no Luiz Fernando, depois um pênalti. No terceiro gol, já no começo do segundo tempo, praticamente a troca de passes pelo alto, né? Na cobrança de escanteio do Ipiranga, e a defesa do Itabaiana vacilou, deixou muitos espaços. O Roberto Cavalo, ele entrou para esse jogo com 3 zagueiros, né? Com o Luiz Fernando, com o Gabriel e com o Betão. E isso acabou, acho que, prendendo um pouco o time, né? Quando você joga com mais defensores, eu mesmo sou adepto de que cada esquema ele encaixa em um contexto. Não dá pra você olhar e dizer, nossa, que time retranqueiro, porque tem 3 zagueiros. Os times se postam de determinadas formas em determinados contextos. Mas fato é que o time acabou ficando um pouco preso na criatividade, e aí quando você joga com mais defensores, buscando ter uma sustentação defensiva, você toma 2 gols no primeiro tempo, a sua sustentação vai por água abaixo. Tanto que o Roberto Cavalo tira o Betão no intervalo, desfaz o esquema, e o Itabaiana, principalmente a partir da segunda metade do segundo tempo, se solta mais. É claro, o Ipiranga estava com 3-1 na vantagem, né? Então isso tem que ser considerado. Mas o Itabaiana deu bons sinais, principalmente no segundo tempo.
Acho que a gente tem que ficar de olho no Fabrício Oia. Ele fez um gol de falta, foi um destaque importante da equipe. É um jogador que, se continuar mostrando esse nível, pede passagem para ser titular. E é um cara que cumpre uma função de armação que o Itabaiana precisa, né? Fez falta ao longo do Sergipano e pode ser importante na Série C. Já o Confiança, ele começa perdendo para o Botafogo por 3-0 lá na Paraíba, um jogo em que o Confiança não jogou para perder de 3-0, criou muitas oportunidades, mas o goleiro Michael do Botafogo fez uma atuação espetacular e o Botafogo foi efetivo, o Confiança não. Contra o Caxias já foi um jogo diferente, não foi um jogo em que o Confiança criou tanto como contra o Botafogo, mas teve um pouco mais de controle da partida, né? O Caxias ele faz o gol num vacilo ali defensivo do Confiança, num cruzamento em que o Ayrton acaba não conseguindo ter o tempo da bola ali, o Rafael Mariano não sai e vem o gol, mas o Confiança acabou tendo o controle da partida, mesmo não sendo tão efetivo nas oportunidades que criou. E aí, quando isso acontece, você precisa se utilizar de outros recursos. O Confiança se utilizou da bola parada. Uma cobrança de escanteio em que o Camilo fica com a sobra e finaliza muito bem. E depois, no segundo tempo, o gol de falta do Valdir Júnior, em que a bola desvia na barreira. Às vezes você precisa contar com um pouco de sorte. É o segundo gol do Valdir Júnior no Confiança, segundo de falta, segundo com o gol que a bola desvia na barreira, né? Faz parte, acontece, mas o Confiança conseguiu ser mais efetivo. Não criou tanto como contra o Botafogo, mas contra o Botafogo perdeu muitas chances. Contra o Caxias foi mais efetivo. O que me preocupa um pouco mais em relação ao Confiança, o meio-campo, que ainda não encaixou desde que o André Lima saiu. O Giovani entrou nesses 2 primeiros jogos para fazer essa trinca com o Fábio e com o Luiz Otávio. Ele ainda não está na mesma rotação. É claro, foi o segundo jogo dele como titular desde que chegou ao Confiança, então ele está pegando ainda esse ritmo. É algo que vai vir com o tempo, na minha avaliação, na minha expectativa. Mas o meio-campo do Confiança não encaixou tão bem, realmente. E o time tem sofrido um pouco mais nessa articulação justamente por isso. É algo que eu acho que o tempo vai ajustando com o entrosamento e com a entrada das peças que chegaram no time ao longo do campeonato. Tem também a questão, como eu falei, né, da efetividade, que envolve os homens de frente, né? O Ronald Camarão não começou tão bem quanto no nível do Campeonato Sergipano e até da Copa do Nordeste nos primeiros jogos. O Brenner não fez um bom jogo contra o Botafogo, agora já encaixou um pouco mais contra o Caxias. O Neto, que é o grande artilheiro do time, segue fora, se recuperando, então quando ele voltar vai ser uma adição importante. Mas eu acho que é importante o Confiança mostrar competição, continuar mostrando poder de fogo com o seu ataque, mesmo num nível mais alto de Série C, e que é capaz de brigar sim por um G8 para depois vislumbrar um acesso. Essa vitória contra o Caxias ela foi muito importante e o Vaguinho Dias disse isso na coletiva, né? A nível de resultado, obviamente. Tudo bem que o desempenho, ele talvez não foi aquele desempenho, mas foi importante para tirar o peso da derrota contra o Botafogo e já passar uma outra perspectiva para o time. Começar com 2 derrotas seria um peso, ia deixar a torcida desconfiada. Você vencer na sua casa, exercer o seu domínio na sua casa como o Confiança vem fazendo ao longo do ano como um todo, e tirar o peso daquela derrota já serve para você fazer o time pegar no tranco, né, ao longo do campeonato. Mas o Confiança vai precisar de uma sequência positiva de resultados para fazer com que isso aconteça. O próximo jogo é contra a Ponte Preta, também em casa. Acho que tudo que o Confiança precisava nesse momento era isso, né? 2 jogos em casa para pegar no tranco no campeonato. Conseguiu vencer o Caxias e precisa vencer a Ponte Preta para que seja o começo de uma arrancada do Dragão no campeonato. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise. Aqui na questão da Série D eu quis bater mais no ponto das transmissões, né, que é fundamental, inclusive para o que a gente analisa aqui, mas vamos ficar de olho nas campanhas de Lagarto, de Sergipe aí na competição. Vamos ficar de olho também na Série C, né? Eu fiz uma análise mais geral aí para passar por essas 2 rodadas. Confiança e Itabaiana com compromissos importantes nas suas casas aí no final de semana e a gente vai estar de olho em tudo por aqui. Por hora, você que está chegando, mais uma vez, como eu falei, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E você que está chegando ou não, independente disso, deixe o like e faça com que esse conteúdo se espalhe a mais pessoas. Comente, você torcedor de Confiança, de Itabaiana, de Sergipe, de Lagarto, o que você achou das estreias das suas equipes aí, desses primeiros jogos das suas equipes na Série C e na Série D. Tem muito Campeonato Brasileiro pela frente e vamos estar acompanhando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima. Valeu!